O teor de umidade em agregados miúdos é um dado obtido a partir de um método de ensaio, que é normalizado pela BNT-NBR 9775 de 2011. Essa metodologia utiliza o frasco de Chapman em um procedimento de simples execução, que é realizado no laboratório. A sua determinação é de grande importância no estudo dos agregados, principalmente nos miúdos, uma vez que essa umidade está relacionada com o fenômeno do inchamento, que pode afetar a produção do concreto e as suas propriedades. Para a realização do procedimento experimental da NBR 9775 de 2011, serão utilizados os seguintes materiais. Primeiro, uma balança com resolução de 0,1%, depois o frasco de Chapman, que deve ser de vidro, composto de 2 bulbos e um gargalo graduado, e que é importante que ele esteja calibrado de forma que seja possível determinar os volumes verdadeiros pelas graduações. Outro material é o próprio agregado miúdo, coletado de forma que o acondicionamento, transporte, pesagem e outros procedimentos sejam feitos em condições que minimizem a perda de água da amostra. Também é utilizado 200 ml de água, uma cápsula metálica que comporte o agregado miúdo e, apesar de não constar na NBR, também é utilizado um funil para facilitar o processo de inserir o agregado miúdo no frasco de Chapman. Para realizar o experimento, primeiro deve-se pesar 500 gramas da amostra reduzida de agregado miúdo em uma cápsula metálica na balança, e isso seguindo o procedimento de redução da NBR MN27. Agora, deve-se completar o frasco de Chapman com água até a marca de referência, que é a divisão de 200 ml do frasco. Pegaremos a amostra que foi pesada e iremos inserir dentro do frasco de Chapman. Após a inserção da amostra, deve-se agitar o frasco, segurando a base e dar leves chacoalhadas para eliminar todas as bolhas de ar. Depois, o frasco deve ser deixado em uma superfície plana por aproximadamente 45 segundos em repouso. Por último, só falta realizar a leitura do volume atingido pelo conjunto água agregado miúdo no frasco de Chapman. Atenção! As faces internas do frasco de Chapman devem estar secas e sem grãos aderentes. Bom, com os dados coletados a partir do procedimento experimental, a gente pretende obter o teor de umidade superficial que está presente no agregado miúdo. Ele é representado pela letra H e deve ser calculado por essa seguinte expressão que está mostrando aí para vocês, onde esse H, que é o teor de umidade, deve ser expresso em porcentagem e, segundo a CNBR, o resultado deve ser expresso ao décimo mais próximo possível. O V é o volume que vai ser obtido através da leitura do frasco de Chapman. Esse volume é o volume ocupado pela água junto com o agregado miúdo após a agitação. E esse volume deve ser obtido, deve ser expresso em mililitros.
O gama representa a massa específica do material seco e ele deve ser expresso em gramas por mililitro. O valor de 500 que aparece nessa expressão, ele representa a massa obtida no início do ensaio, da amostra úmida, que representa 500 gramas. O valor de 200 ele é referente ao nível de água inicial adicionado no frasco de Chapman. E o valor de 700 é a somatória do nível inicial de água, que foi colocado no frasco de Chapman, mais o agregado miúdo que foi pesado no início. O valor de 500 mais o valor de 200. Com a substituição de todos os dados nessa expressão, pretende-se obter o valor do teor de umidade superficial expresso em porcentagem, já que é multiplicado por 100 no final da equação. A massa específica desse material seco, a densidade na condição de saturada, deve ser obtido conforme a NBR NM 52. E esse teor de umidade superficial é a média de duas determinações consecutivas. Os resultados dessas duas determinações eles não devem diferir entre si mais do que meia unidade percentual. E caso ocorra essa diferença, deve-se refazer essas duas determinações para que não haja essa divergência entre si.